Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa quarta aula com a turma do terceiro ano na disciplina de redação. Nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos que serão abordados na avaliação parcial, tá? Nós vamos falar sobre o gênero conto e também iremos falar sobre a reescrita de contos. Primeiramente, vamos começar com a definição, né? O que é um gênero conto? Tá? É uma narrativa curta, gente, ou seja, é um texto que, em geral, quando eu falo curta, eu não estou falando só do comprimento desse texto, tem 5 linhas, 10 linhas, não é bem assim. Eu falo que ele é uma narrativa curta porque vai girar em torno de apenas um único conflito, então não é uma história que tenha vários conflitos, várias coisas para serem resolvidas ou solucionadas, né? Então, é uma narrativa considerada curta porque ela vai girar em torno de apenas um único conflito. O objetivo do conto, gente, geralmente é causar um sentimento no leitor. Pode ser alegria, pode ser indignação, pode ser raiva, pode ser tristeza, mas ele também pode aparecer simplesmente para contar uma história. Alguns autores brasileiros, eles são excelentes contistas, já são super conhecidos pelos seus contos. Machado de Assis é um deles, a Clarice Lispector, a Lígia Fagundes e o Carlos Drummond de Andrade. Existem outros, mas esses aqui possuem um grande destaque como contistas. Os contos, gente, ele pode ser subdivididos, ou seja, nós temos tipos de conto conforme as características presentes naquela história, tá? Nós temos os contos realistas. Nos contos realistas, nós vamos narrar situações reais, situações parecidas com a nossa vida real, né? Com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Nós temos também os contos populares, que vão narrar histórias que são transmitidas de uma geração para outra, ou seja, é aquelas em que nós escutamos dos nossos avós e contamos para os nossos filhos, e aí ela vai passando de geração em geração. Também temos os contos fantásticos, que vão trazer histórias que misturam um pouco da realidade com um pouco de ficção científica, de ficção, né? E aí ele vai acabar confundindo a cabeça de quem está lendo, de quem está assistindo, porque vai ter sempre assim, uns acontecimentos bem absurdos. Por isso ele é chamado de conto fantástico. Nós temos os contos de terror, que vão trazer aquelas histórias que vão estar cheias de mistérios, né? São histórias que têm suspense, que causam medo. Temos também os contos de humor, que vão trazer aquelas histórias bem alegres, divertidas, que vão nos fazer sorrir. Temos os contos infantis, que vão narrar histórias para crianças, tá? E vão ter a intenção de transmitir um ensinamento moral, uma lição, né? Então, sempre que tem esses contos infantis, eles trazem essa mensagem para as crianças, um ensinamento. E temos os contos de fadas, que são, assim, adorados, né? As crianças, as meninas gostam bastante desses contos de fadas. Eles vão envolver príncipes, princesas, vai sempre se desenvolver em torno de um acontecimento trágico, né? Às vezes a menininha ficou órfã, e aí vai ser mal cuidada, vai ser maltratada pela madrasta. Então sempre vai ter um acontecimento trágico, mas vai ter sempre também um final feliz, o famoso felizes para sempre. Agora nós iremos falar um pouco sobre as características do gênero conto. Primeiramente, é uma narrativa curta, ou seja, é um texto pequeno que vai girar em torno de um único enredo, ou seja, uma única situação, e vai ter poucos personagens. Se vocês analisarem, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, que é um conto infantil, ele vai ter um único enredo. A menina, né, Chapeuzinho, ela tem que levar os doces para a vovó, e ela deve ir pelo caminho mais seguro, acaba que ela vai pelo caminho mais complicado, e aí o lobo encontra com ela. Então, você pode perceber que gira em torno de uma única situação. Os personagens são poucos, no caso desse conto, a Chapeuzinho, o lobo, o caçador e a vovó. Então, são poucos personagens. É construído com uma linguagem objetiva, né, bem específica, bem direta, e vai privilegiar as ações, ou seja, você vai perceber que vai estar contando, né, sempre as ações que os personagens fizeram. A menina andou pela floresta, ele não vai ficar, a menina se divertiu muito, a menina ficou muito feliz, a menina estava muito chateada. Não, ele vai focar mesmo nas ações. O espaço é delimitado, ou seja, o espaço, gente, é o cenário onde acontece aquela história.
e vai ser delimitado. Por exemplo, da Chapeuzinho vai se delimitar a casa do Chapeuzinho, a floresta e a casa da vovó. Simplicidade, ou seja, é um texto simples, fácil de você interpretar. Você lê uma vez, você já consegue entender toda a história, porque ele traz uma linguagem simples, ele não é um texto com uma linguagem difícil, científica. É uma história bem simples e fácil de ser compreendida. A linguagem ela pode ser formal ou pode ser informal, vai depender do tipo de conto. Por exemplo, alguns contos de humor, eles trazem uma linguagem bem formal. Lógico que se vocês forem fazer uma redação na escola e tiver que criar um conto, vocês terão que usar a linguagem formal, que segue as normas da língua portuguesa. Os elementos do conto, nós temos alguns elementos. O primeiro é o narrador, né? Na verdade, tem 3 tipos de narrador, mas vamos focar em 2 no momento. Que é o personagem, aquele que vai contar e participar da história. E temos o narrador observador, que é aquele que vai contar, mas não vai participar da história. Temos os personagens, no caso nós temos o protagonista, que é o personagem principal, como no caso do Chapeuzinho Vermelho, que é a Chapeuzinho Vermelho. O antagonista, que é o vilão, né, que vai se opor ao personagem principal, no caso é o lobo. E temos também alguns figurantes que vão participar da história, mas não serão nem o principal, né, e nem o vilão, que no caso é a vovó, o caçador. O tempo nós temos também, que é quando aconteceu essa história ela pode ser contada em um tempo mais preciso, digamos assim, né, no dia tal, ou então você pode usar um tempo mais há muito tempo atrás, num reino muito distante, então há muito tempo atrás. É tempo também, mas não é um tempo tão preciso, tão específico. Nós temos o espaço, que é o cenário, né? Isso que é onde aconteceu aquela história, que você pode estar colocando detalhes ou não, você pode dizer que era uma floresta, que tinha isso, ou você pode simplesmente dizer que era uma floresta. Vai depender do autor, ele que escolhe como ele quer colocar o espaço dele na história. Temos o enredo, que é a sequência de ações, né? Por exemplo, no caso, a Chapeuzinho, junta os doces, vai levar para casa da vovó, o percurso, você chegar na casa da vovó, que é a sequência da história, a sequência de ações. Temos o conflito, que é a situação problema, que é o problema que vai ter que ser solucionado naquela história. Então, vamos para a estrutura. Sabendo dos elementos, vamos estruturar agora tudo no nosso gênero. Primeiramente, tem um título, que eu não coloquei aqui, mas o título ele é obrigatório, tá? Temos a introdução. Falando do texto propriamente dito, nós temos a introdução. Na introdução, é o primeiro parágrafo. Você vai descrever os espaços, os personagens, o local onde aconteceu. Você vai introduzir, começar a sua história. Depois você tem uma complicação, que são os fatos iniciais que colocam o personagem em uma situação nova. Por exemplo, no caso da Chapeuzinho Vermelho, é o fato dela seguir o caminho da floresta, né? Ela vai seguir o caminho contrário ao que foi falado. Se mandaram ela ir pelo caminho do rio, ela escolheu um outro caminho. Então, assim, é aquela situação que vai colocar a personagem com algum problema. E aí nós temos o conflito, que é aquela situação tensa, por exemplo, no momento em que ela encontra com o lobo. É uma situação tensa, né? Um conflito que vai prender a atenção do leitor, que o leitor fica imaginando o que será que vai acontecer. Depois nós temos o clímax, por exemplo, é o momento de maior intensidade de imagem, no caso quando o lobo engole a vovó, quando ele chega lá na casa, vai depender, porque cada conto, ele às vezes traz um desfecho diferente, ele traz um clímax diferente, vai depender do autor. E o desfecho, que é o quê? A solução, o final da história, que pode ser com um prêmio ou um castigo, ou seja, pode ser a vitória do protagonista, deu tudo certo, né? E pode ser a derrota também dele, infelizmente. Depende muito aí do autor. Eu tenho um exemplo de uma tirinha que mostra bem direitinho o conto, né? Cascuda, eu acho melhor a gente acabar o namoro aqui. É a situação, o problema. A partir de agora, cada um por si. Tem um problema aí que apareceu e colocou a Cascuda numa nova situação. Desenvolvimento desse problema. Mas por que, Cascãozinho? Por quê? E aí vem um final inesperado, né? Gente, esse final inesperado é muito legal. Quando você coloca um final totalmente diferente do que a gente imagina que iria acontecer, torna o seu conto muito mais divertido, muito mais interessante. E aí ele responde, porque embaixo deste guarda-chuva só cabe um. Ou seja, ele não quer terminar o namoro porque não gosta mais dela. Não é isso, é porque ele sabe que vai chover, ele viu a nuvem e ele quer o guarda-chuva só para ele.
Importante, gente, a estrutura do conto, ela não é sempre seguida fielmente, mas ela pode haver uma inversão, né? Às vezes você pode trocar uma coisa ou outra. Então, ela não é uma estrutura obrigatória, mas é bom seguir aquela estrutura que foi descrita para você ter uma base de como criar o seu texto. Agora vamos falar um pouco sobre a questão da reescrita de contos, né? Que é uma técnica muito utilizada. Primeiramente porque o conto ele era uma tradição oral, as pessoas sentavam em volta da fogueira e iam contando. Então, o mesmo conto ele pode ter várias versões, né? Digamos assim, dependendo do autor que a escreveu. E nós temos a questão da reescrita, que é você escrever uma nova versão daquele texto. Às vezes é uma versão completamente diferente do texto original. Muitas vezes você pode estar modificando algumas coisas, tá? Qual o objetivo de você reescrever um conto? Primeiramente, corrigir alguns erros do texto original, que isso pode acontecer, ou simplesmente você pode estar querendo contar uma nova história, criar uma nova versão. Para você escrever os contos, né, reescrever um conto, existem algumas etapas que facilitam esse processo. A primeira é o planejamento desse texto. Nesse planejamento, você vai lembrar de algumas partes do conto. E aí você vai lembrando dessas partes e você vai escolher se você vai escrever com detalhes ou não. E aí você junta esses lembretes, você está planejando como você vai escrever o seu texto. No segundo momento, nós temos a produção de tópicos intermediários, que você vai fazer o quê? Anotar os trechos que você vai modificar daquela história, registrar o que você quer que permaneça e anotar também, notificar os marcadores temporais, que são aqueles comecinho, aquelas palavrinhas-chave do começo do parágrafo, né? Logo em seguida, mais tarde, posteriormente. Você marcando, você sabe como que você vai continuar, dar continuidade à sua história. Depois vem a escrita, que você vai realmente pegar tudo que você planejou, que você anotou de tópico e criar um novo texto. E por último, você revisa o texto que você escreveu, que é uma etapa muito importante, que muitas vezes os alunos deixam de lado, mas é uma etapa muito importante, porque você pode estar retirando, observando o que você esqueceu, pode estar retirando algo que você duplicou, né? Pode ver se o seu texto faz sentido, está coerente, está coeso. Se não tiver, gente, é muito simples. Apaga e refaz. Não tem como a gente falar de reescrita de contos e não lembrar dos irmãos Grimm, né? Os irmãos Grimm são o quê? São irmãos, eles eram escritores super famosos e eles andavam por aí nas ruas, né? Conversando com as pessoas e escutando esses contos infantis. E aí eles foram os grandes responsáveis por tornar esses contos bem agradáveis, mais bonitinhos. Por quê? Porque alguns contos eles tinham finais trágicos, eram muito pesados, né? Eram assim, pareciam mais contos de terror. O que os irmãos Grimm fizeram? Os irmãos Grimm, eles simplesmente pegaram esses contos, reescreveram esses contos e tornaram esses contos infantis, agradáveis, né, para adaptar para as crianças. E aqui nós temos alguns filmes que são reescritas de alguns contos, né? No caso, Jack, o Caçador de Gigantes, que está fazendo, fala do João e o Pé de Feijão. Nós temos o Oz, né, Mágico e Poderoso. A Nova Cinderela também, que traz uma nova versão da história da Cinderela. Alice no País das Maravilhas, que também é uma reescrita, é um filme que tem algumas diferenças do filme, da história original. Espelho, Espelho Meu, que é uma nova versão de Branca de Neve. Deu uma Louca na Chapeuzinho, que é uma história completamente diferente, Chapeuzinho Vermelho. Malévola e Enrolados, que traz a história da Rapunzel. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa aula. Bom, continue estudando, se dedicando e acompanhando as nossas postagens através da nossa agenda eletrônica. Grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!